ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Você entendeu direitinho essas palavras de Jesus? Ou será que você compreendeu errado? Gente, este daí é o assunto do nosso vídeo. Mais um abençoado estudo aqui no canal Renovo da Palavra. Porém, antes de eu trazer aqui o conteúdo, começar a desdobrar o nosso estudo, eu gostaria muito de pedir a você, assista este vídeo até o final, analise todas as informações que serão dadas, uma vez que você compreenda que são informações bíblicas, informações coerentes. Não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com pelo menos mais 2 pessoas. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Jesus disse lá no sermão profético: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerra e de rumores de guerras. Será que você compreendeu direitinho essas palavras de Jesus? Ou você entendeu errado? Não resta a menor dúvida que o sermão profético de Jesus, ele é de difícil compreensão, gente. Até porque Jesus está falando ali sobre 2 eventos. O primeiro é a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O segundo evento, o qual ele está tratando ali no sermão escatológico, é a sua segunda vinda, que dar-se-á no final dos tempos. Alguns teólogos afirmam que esses assuntos estão tão misturados que é quase impossível sabermos quando é destruição de Jerusalém e quando é final dos tempos. É por esse motivo que eu estou gravando aqui este vídeo. Por quê? Porque a proposta do nosso vídeo, o objetivo do nosso vídeo é te mostrar o divisor de águas, para me te ajudar a ver de forma clara e inequívoca quando de fato é a destruição de Jerusalém e quando de fato as escrituras estão falando da volta de Jesus no final dos tempos, tá ok? Então vamos lá, um passo a passo para mim poder te ajudar. Os 2 primeiros passos que nós vamos dar. Gente, tenha certeza no que eu estou falando. Existe no Novo Testamento 2 blocos de profecias. Então o primeiro passo é você encontrar o bloco de profecias número 1 e depois encontrar o bloco de profecias número 2. Vamos lá, eu vou te ajudar a fazer isso, tá? Para encontrarmos o bloco de profecias número 1, eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 21, do versículo 20 até o 22. Eu vou ler para você. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Parou um pouquinho. Observaram bem que Lucas, a partir do verso 20, ele vem narrando o cerco contra a cidade de Jerusalém, no sermão profético de Jesus. E no versículo 22, Jesus diz que dias de vingança são estes.
os dias do cerco contra Jerusalém, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Neste caso, nós estamos de parabéns, porque nós já encontramos o primeiro bloco de profecias dentro do Novo Testamento. Se você observar direitinho comigo, este primeiro bloco, que é Lucas 21, 22, ele está relacionado à destruição de Jerusalém. Ele é o bloco que está dentro do primeiro século. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída no primeiro século, tá ok? Então o primeiro passo é esse. Já que Jesus trata de duas coisas, destruição de Jerusalém e a vinda dele gloriosa. O primeiro passo é mostrar para vocês os dois blocos. Por quê? Porque tem dois blocos no Novo Testamento. Esse está relacionado à destruição de Jerusalém. Vamos buscar o segundo bloco? Apocalipse, capítulo 10. Tem um galinho cantando aqui, galinho abençoado. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. A sétima trombeta, os dias, plural, da voz do sétimo anjo. João escreveu que vão se cumprir os segredos que Deus, que ele anunciou aos profetas, seus servos. Gente, aqui está o segundo bloco de profecias dentro do Novo Testamento. E sabe o que acontece na sétima trombeta? A segunda vinda de Jesus. Você pode continuar lendo o Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. Ali está a segunda vinda de Jesus. Então vamos recapitular. O sermão profético é de difícil compreensão. Por quê? Jesus fala sobre dois assuntos. O desafio da Bíblia é que os teólogos descubram quando é a destruição de Jerusalém e quando é a volta dele no final dos tempos. O passo a passo que eu estou propondo, eu estou dizendo que existem dois blocos de profecias no Novo Testamento. Já te mostrei um, Lucas 21, versículo 22, e já te mostrei o segundo bloco, Apocalipse 10, versículo 7. O primeiro bloco, gente, ele está relacionado com a queda de Jerusalém. Aquela perícope ali de Lucas 21 até o 24 não pode ser levada para o futuro. Da mesma forma, o toque da sétima trombeta não pode ser levado para o passado. São dois blocos contendo as profecias do final dos tempos. Todas as profecias estão aqui. Todas as profecias estão aqui. Ok? Demos o primeiro passo. Agora, nós precisamos colocar essas profecias em ordem cronológica. Precisamos trabalhar cada uma delas, analisando o primeiro século, o antes e o durante a queda de Jerusalém, e precisamos analisar as profecias dentro do livro de Apocalipse sobre os eventos do antes e o durante a segunda vinda de Jesus, tá ok? Vamos lá, vamos fazer isso? Para me te mostrar direitinho o divisor de águas do assunto, e vou te mostrar também o que significa: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, como está lá no sermão escatológico de Jesus. Para nós colocarmos essas profecias em ordem cronológica, qual foi, gente, a primeira profecia que se cumpriu dentro do primeiro século, relacionada ao final dos tempos?
qual foi a primeira profecia dentro do espaço relacionado ao antes do aparecimento glorioso de Jesus no final dos tempos. Percebeu como é possível nós vermos o divisor de águas? A primeira profecia, inclusive eu já mostrei em outros vídeos aqui, para quem já viu os vídeos anteriores, já está entendendo melhor o raciocínio desse trabalho, mas para você que é novo, chegou aqui, é muito importante eu te lembrar que a primeira profecia que se cumpriu no final, que vai se cumprir no que diz respeito ao final dos tempos, ela teve um cumprimento já no primeiro século. Neste caso, eu estou tratando de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Olha só o que diz. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Essa profecia está aqui no primeiro século, se cumpriu com João Batista, muito conhecido este assunto. A segunda profecia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde Moisés falou: porque o Senhor vosso Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Então nós temos o início do cumprimento das profecias no primeiro século. Isso acontece antes da queda de Jerusalém. Isso tem um espaço aí de 43 anos, porque João Batista exerceu o ministério a partir do ano 27. Jerusalém caiu no ano 70. Então você tem um espaço de 43 anos de João Batista e Jesus até a queda de Jerusalém. Agora vamos olhar, gente, no que diz respeito ao final dos tempos. Onde estão essas mesmas profecias? Já que nós temos dois blocos. Um relacionado à destruição de Jerusalém, Lucas 21, 22. E um relacionado à segunda vinda de Jesus, Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse também, relacionado à volta de Jesus no final dos tempos. Onde estão as duas profecias que eu acabei de citar? Malaquias e Deuteronômio. O profeta semelhante a Moisés e o novo Elias. Vamos lá? Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Diz assim o texto bíblico: estas têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Perceberam que lá no primeiro século, as duas profecias se cumpriram com João Batista e com Jesus, e aqui no bloco de profecias do final dos tempos, as mesmas profecias se cumprirão, são futuro, com as duas testemunhas. E o mais interessante de tudo, o mais interessante, é que não é possível pegar as duas testemunhas que estão no livro de Apocalipse, que é futuro, e levar as mesmas lá para o passado. Também não é possível pegar as duas testemunhas do passado, Jesus e João Batista, e levá-las para o futuro. Agora os seus olhos começam a ser abertos e você vê o divisor de águas entre primeiro século, o antes e o durante a queda de Jerusalém. Você vê o final dos tempos, o antes e o durante a segunda vinda de Jesus. Gente, isso sempre esteve diante de nós, só que poucas pessoas já perceberam isso. Observaram comigo que o primeiro século produz a cena e o Apocalipse
reproduz a cena que já aconteceu e já se cumpriu dentro do primeiro século. Isso não acontece só com Malaquias 4 e 5, Deuteronômio 15 e 18. Não, isso acontece com todas as profecias que estão dentro dos 2 blocos que eu estou te apresentando. Ao longo dos 43 anos do primeiro século e também no final dos tempos. Você não pode, não tem como levar Batista e Jesus para o futuro. Você não pode levar, vamos lá no finalzinho da lista, a destruição de Jerusalém para o futuro. Aberração. Você também não pode levar as 2 testemunhas para o passado. Teria que dizer que foram João Batista e Jesus. Aberração. E você não pode levar a parousia, a volta física e gloriosa de Jesus para o passado. Aberração. Então, tem o divisor de águas. Existe o divisor de águas. Tá ok? Agora, gente, para finalizar o nosso vídeo, vamos traçar uma linha do tempo de João Batista até a queda de Jerusalém, 43 anos. Da testemunha número 1 até o retorno físico e glorioso de Jesus, 7 anos. Exatamente 7 anos. Quando os pastores e teólogos estudam este assunto, mas de forma solta, ou seja, pelas pontas, quando estudam esse tema da volta de Jesus, mas não organizam na devida ordem cronológica, não conseguem chegar a um denominador. Daí surgem muitas confusões dentro das interpretações da escatologia. Mas você agora tem o conhecimento, tem a compreensão de como tudo deve ser feito. Mas e guerras e rumores de guerras? Sobre o que Jesus está falando? Vamos lá no texto do sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 4. Jesus disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Parou um pouquinho aí. Lembra que eu acabei de te mostrar os 2 profetas no primeiro século, João Batista e Jesus? E eu acabei de te mostrar os 2 profetas dentro do Apocalipse que são futuro. Olha direitinho, cenas idênticas. Mas na verdade o Apocalipse não está profetizando o primeiro século, mas ele está reproduzindo as cenas que já se cumpriram no primeiro século. Ele é uma reprodução do que aconteceu dentro dos 40 anos. No Apocalipse vai acontecer dentro dos 7 anos da grande tribulação. Porque o Apocalipse de João, desde quando o cavaleiro do cavalo branco, com um arco, ele sai lá no primeiro selo, até o cavaleiro do capítulo 19, que é fiel e verdadeiro, esse trecho do Apocalipse é uma reprodução dos 40 anos do primeiro século. O Apocalipse ele está convertendo as cenas, reproduzindo as cenas. E muitas das vezes reproduz até para figuras. Vamos lá, para ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Você já deve até ter visto algum especialista em escatologia fazendo o exercício que eu vou fazer agora. Só que eles fizeram pelo meio, pelas pontas. Eles não te mostraram as profecias em ordem cronológica, não te mostraram desde o começo como tudo funciona. Então, quando Jesus fala no sermão profético, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo,
Você vai lá para o Apocalipse, no capítulo 6. O que está acontecendo lá no capítulo 6 de Apocalipse? A abertura do primeiro selo. Então você tem falsos cristos no primeiro século que estão apontando para o falso Cristo do final dos tempos. Jesus disse: porque muitos virão meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. O segundo selo em Apocalipse capítulo 6, o cavaleiro do cavalo vermelho. Ele disse ainda, porque haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Lá no capítulo 6, vem o cavaleiro amarelo e também o cavaleiro preto. Percebeu agora o que são isso daqui? Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra? Gente, eventos que aconteceram no primeiro século, antes da destruição de Jerusalém, eventos que acontecerão no futuro dentro do período da grande tribulação. E você já sabia disso? Deixa aqui embaixo nos comentários se você aprendeu certo. Diz para mim o que te ensinaram que eram esses assuntos aqui. Porque na realidade eles são eventos que os cristãos no primeiro século puderam acompanhar e ver, que assinalou, apontou para a destruição de Jerusalém no ano 70, e dentro do Apocalipse são eventos que acontecerão dentro da grande tribulação, onde os cristãos que estiverem passando pela grande tribulação saberão quão próximo está a segunda vinda de Jesus, a sua manifestação física e gloriosa, que acontecerá ao som da sétima trombeta. 2 blocos de profecias. 2 linhas do tempo. De João Batista, a queda de Jerusalém. Da testemunha número 1 até o retorno físico glorioso de Jesus, futuro. As 2 linhas do tempo não podem ser casadas, porque você sabe que Jesus e João Batista não foram as 2 testemunhas de Apocalipse. E nós sabemos que a queda de Jerusalém no ano 70 não foi a volta de Jesus, porque ela está lá no futuro. E nós podemos ainda dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você por estar vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E se este vídeo te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha e compartilha com no mínimo mais 2 pessoas. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.